hoje viemos aqui na empresa da Prida Daut, é a nossa mulher que cuida do dinheiro, das contas, dos tributos e nos ensina muita coisa aqui para as aliadas e aliados desse Brasil. E falando em Brasil, precisamos falar sobre MEI, Priscila. O que é o MEI, para quem serve, quais são as vantagens, desvantagens, como é que funciona? Bom, acho bem importante esse assunto, até porque hoje em dia no Brasil existem muitas vantagens de ter um CNPJ. Então, o que é o MEI? O MEI é um microempreendedor individual que deseja se formalizar e ter as vantagens de ser um CNPJ, certo? Então, aquele profissional que está iniciando um negócio pequeno e que quer crescer, ele tem que começar já, em algum ponto, se formalizando, e o MEI, ele serve para isso, para os pequenos empresários poderem começar a empreender. Mas existem alguns requisitos para ser MEI. Certo? Então, assim, tu tem que ter a partir de 18 anos, né? Claro, existem algumas pessoas que querem se formalizar através da emancipação, né? Exatamente. Então, assim, tu tem 16 anos e tu é emancipado, tu pode ser MEI, tá? Até porque o MEI, como vantagem, é tu poder contribuir para o INSS. Então, aquele jovem, né, que gostaria de já ter a contribuição para o INSS, começar uma vida, ele pode abrir o MEI, justamente para ter essa questão como vantagem. Sim, porque na verdade é um trabalho que a pessoa está fazendo, só Exatamente. Que empreendendo. Então recolhe o respectivo para o INSS. Isso. O que acontece? O MEI, ele recolhe uma guia mensal de R$65, tá? Depende do teu comércio ou serviço, todo mês, independente de quanto tu fatura. Outra questão, o MEI só pode faturar até 81 mil por ano. Então tem que respeitar essa faixa de faturamento. Olha, eu fazendo os cálculozinhos, vendo quanto que dá isso mais ou menos por mês, deve dar uns 7 mil, uns 6 mil mais ou menos, tá. Exatamente, tá? Não pode ser sócio de outra empresa, ou seja, MEI só pode ser MEI. Isso é muito importante, porque as pessoas não sabem desse detalhe. E existem certas atividades que não podem ser MEI. Então, quando a gente fala, o MEI, ele é o profissional autônomo. Por quê? Porque ele não participa de alguma atividade regulamentada por algum órgão de classe. Ou seja, médicos, advogados, fisioterapeutas, né, que são regidos por um conselho, não podem ser MEI, não é permitido. Aí, ou seja, vai ter que abrir uma empresa, né, enfim, e ter uma contabilidade mensal. O que a gente fala da contabilidade mensal? Então quer dizer que MEI não precisa de contador? Na verdade, ele não precisa, mas quando tu tem um objetivo grande, tu gostaria de controlar o faturamento, tu quer contratar um funcionário, eu acho que é importante sim ter um contador, porque ele vai te dar essa ajuda, ele vai mandar a tua guia todo mês, ele vai te dar esse apoio do controle, vai eventualmente emitir as tuas notas fiscais. O MEI, ele não é obrigado a emitir nota, mas quando tu presta um serviço ou vende o teu comércio para uma PJ, uma empresa, daí é obrigado a emitir nota fiscal. E aí surgem diversas dúvidas, né, que o contador vai poder te ajudar. E até para o contador perceber se é necessário continuar sendo MEI ou não. Porque se mudar a situação no meio do caminho, também tem que ser alterado. Exatamente. E aí, obrigatoriamente, vai precisar do contador para te formalizar como uma empresa. O MEI não deixa de ser uma empresa, mas ele é lá para o início, quando está começando a empreender. Depois, sim, quando passa esse limite de faturamento, obrigatoriamente tem que transformar o teu MEI ou baixar, abrir uma nova empresa, e aí vai depender do teu planejamento, enfim, o que o teu contador vai te orientar. E se não pagar uma guia, o que acontece? Olha, tu fica inadimplente, né, na Receita Federal. E aí pode trazer algumas consequências até no teu banco, enfim, né? Tu fica devendo, depois vai pagar com juros e multa, tem chance de parcelamento, etc. Tem algumas voltinhas que tu consegue fazer para poder pagar. Mas claro que tu deixou de pagar, tem juros e multa, né? Na verdade, a grande vantagem é que é um valor pequeno, fixo, então não incide aquele imposto proporcional, né, aos valores, enfim, olha como eu entendo tudo. Não é sobre o faturamento, né, o MEI é aquela guia todo mês porque tu tem que pagar um imposto. Então metade desse imposto vai para serviço ou comércio, prefeitura ou estado, e um outro pedacinho vai para o INSS, que aí tu tem direito à aposentadoria, tem alguns benefícios que tu tá contemplado junto ao INSS. Priscila, e qual é o primeiro passo? Acho que me enquadro, seria ótimo para eu ter um CNPJ. Qual é o primeiro passo para ter um MEI? Primeiro tu tem que ver se a tua atividade é permitida
tem que ter um cadastro no gov.br. Acho que hoje em dia todo cidadão tem que ter o seu cadastro no gov.br, vai precisar do CPF, título eleitoral e o endereço. Hoje, se tu não tem um estabelecimento comercial, tu pode registrar na tua própria residência. Então o MEI pode ter o registro dentro da sua casa, tá? E é basicamente isso, ter atividade, saber se o teu faturamento não vai ultrapassar os 81 anos, né? Porque quando tu abre ali no meio do ano, ele faz o cálculo proporcional. Então também tem que ter esse cuidado. Que vai dar uns 40 mil. Se eu abrir no meio ali por julho, eu tenho que saber que o meu limite é 40 mil no ano. Exatamente. E tem que cuidar também as despesas. Daqui a pouco, sim, eu vou ter um faturamento nesse limite, mas eu vou ter muita despesa, né? Para pagar, muito maquinário para comprar. Então, a receita ali, ela também fica em cima de quanto tu tá gastando versus quanto tu fatura. Então, tem que ter esse controle mensal, uma planilha de Excel básica com o teu faturamento versus as tuas despesas para que fique no equilíbrio. É possível ter MEI e ter funcionário? Um apenas é permitido. Viram? Então nada como um papo aqui sobre como estruturar a sua empresa, ainda que pequena. Muito obrigada, Priscila. E vamos lá, se tiverem dúvidas, deixem aí nas nossas redes sociais, que a Priscila da Daut vai esclarecê-las todas. Estou aqui para ajudar. Podia pagar as contas juntos também, né? Essa é uma boa.